Pai do Senhor a todos, irmãos. Vamos dirigir uma palavra de oração a Deus, agradecer a Deus por esse dia, e com certeza Deus tem grandes coisas para falar conosco nessa noite. Nós estamos aí numa terça-feira escatológica, onde nós falamos sobre o que tem acontecido no mundo à luz da palavra de Deus. Vamos orar para pedir que o Espírito Santo ilumine nosso entendimento, nossa mente, em nome de Jesus Cristo. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse dia que o Senhor nos deu, por tudo quanto o Senhor tem feito nesse dia. Somos gratos a Ti, ó Pai, pelo Teu zelo, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela renovação da Tua misericórdia sobre a nossa vida, pela oportunidade que o Senhor nos dá de vivenciar, ó Pai, esse dia, tendo, Senhor meu Pai, em vista que precisamos estar com a mente e o coração voltado, Senhor meu Pai, para Ti, em toda tomada de decisão, em toda escolha que nós formos fazer. O Senhor, ó Pai querido, tem que estar, Senhor Jesus, presente, porque temos o Senhor como prioridade na nossa vida. Não queremos, ó Pai, dar um passo sequer se o Senhor não nos dirigir. Não queremos tomar nenhuma decisão nem se o Senhor não nos orientar, ó Pai. Portanto, que o Senhor, ó Pai, ilumine o nosso entendimento, unja os nossos olhos e os nossos ouvidos, para entendermos, ó Pai, o que o Senhor tem para fazer em nossas vidas, para entendermos o plano que o Senhor já tem estabelecido a nosso respeito. Enquanto estivermos aqui, por favor, visita nosso lar, a nossa casa, nossos familiares, ó Pai, em nome de Jesus. Se houver lá alguém enfermo, que o Senhor cure. Se houver alguém, Pai querido, oprimido, que o Senhor liberte, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor meu Pai, estar conosco nesta noite. Toma o teu lugar nesta reunião. Abençoe a nossa nação, Senhor meu Pai, os governantes em todas as esferas, seja a esfera, Senhor meu Pai, federal, estadual e municipal. Abençoa, Senhor meu Pai, todos os agentes de segurança pública da nossa nação. Abençoe as famílias, ó Pai. Abençoe, Senhor, as denominações que nesta noite estarão de portas abertas para pregar a Tua palavra. Pai, que seja uma noite de cura, de milagre, de salvação, de restauração, Senhor meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa este ministério, a família pastoral, obreiros e obreiras, diáconos e diaconisas, membros e congregados, ó Pai, e aqueles que nos honram com a sua visita. Que o Senhor também os abençoe poderosamente. Dá-nos uma semana abençoada para a glória do Teu santo nome. Nós oramos assim e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Quem pode aplaudir o Senhor, aplaude em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus com o hino da harpa cristã, e logo após estaremos já ministrando a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Alguns irmãos mandaram, aliás, um irmão mandou a mensagem, o pastor Jefferson, justificando a sua ausência. Os demais, minha esposa não veio porque ela, quando eu estava saindo, ele estava chegando do trabalho. Então, nós estamos aqui em nome de Jesus Cristo. 525, para a glória de Deus. Quiser sentar, pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus Cristo, fique à vontade. Pega o meu óculos que está, em cima do rádio, assim que tu abrir o carro. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos
reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irá cantar. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Graças a Deus. Amados irmãos, em nome de Jesus, convido você a abrir a sua Bíblia
no livro do Apocalipse, capítulo de número 6. Apocalipse, capítulo de número 6. Esse capítulo de número 6 de Apocalipse, ele faz um paralelo com Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Fala sobre esses três livros, Mateus 24, Lucas 21 e Marcos capítulo 13, relatam o sermão profético de Jesus. Jesus, ele fala sobre o futuro da nação de Israel e o futuro da igreja. Até o momento em que Mateus escreveu, Marcos escreveu e Lucas escreveu, o período em que eles escreveram esse livro, ainda não se davam e não se tinha um entendimento de que na morte de Cristo Jesus, o muro que separava povos e nações, tribos e línguas, foi rompido. Jesus, quando ele brada no monte, na cruz, e ele diz: está tudo consumado, ele quebra, ele destrói o muro da separação. Então já não há mais um povo específico, especial como era só o povo judeu. Jesus, ele fala muito sobre isso no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Vim para os que eram meus, mas os que eram meus não me receberam. Os que eram meus me desprezaram, não me aceitaram. Mas todo aquele que me recebeu, a estes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Desde o Antigo Testamento, no livro dos profetas, fala sobre a plenitude dos tempos dos gentios. É lindo nós entendermos sobre salvação. Como é bom falar sobre salvação. A salvação, ela é plena, ela é completa, porque ela fala de redenção, remissão, justificação, regeneração, nova vida, novo tempo, nova história, nova posição, das trevas transportados para a luz, da morte para a vida, louvado seja Deus, de perdidos para encontrados e salvos, de culpados para justificados e regenerados, eleitos, escolhidos, louvado seja o nome do Senhor. Como é lindo falar sobre salvação. E esse texto que nós vamos estudar hoje, esmiuçar ele no capítulo 6 de Apocalipse, a gente vai percorrer alguns textos da Bíblia para que a gente compreenda em que tempo nós estamos. Primeiro vamos ler e depois vamos abordar alguns assuntos. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. E ele cavalgava como vencedor e determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer
que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto, seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem por um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos com eles. Observei quando ele abriu o 6º selo, ouvi um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi-se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo, pedimos que leve cativo todo pensamento que venha nos causar distração. Nós precisamos estar atento à voz de Deus. Nós precisamos ser orientados neste momento pela palavra do Senhor. Portanto, colocamos em tuas mãos os nossos anseios, as nossas ansiedades, os nossos pensamentos, os nossos problemas, ó Pai, que possam roubar-lhes a nossa atenção, Senhor, em nome de Jesus. E fala conosco de uma maneira profunda nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, estamos diante de um texto desafiador. Nós temos várias linhas de interpretação escatológica. Nós temos a linha pré-tribulacionista, nós temos a linha pós-tribulacionista e temos os amilenistas. Nós temos
uma parte do povo cristão que acredita piamente que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, pelo simples fato de eles entenderem que a grande tribulação é o derramar da ira de Deus. Respeito a posição, porém, eu não compreendo desta forma. Se nós olharmos alguns versículos da Bíblia, principalmente daqueles que estão debaixo do trono clamando. Esses que estão debaixo do trono clamando, nada mais são do que os mártires cristãos. Aqueles que morreram crucificados, cortados ao meio, por espada, queimados vivos, devorados por leões famintos. Aqueles que foram perseguidos e entregaram a sua vida por amor da palavra, que é o Evangelho, e por amor a Cristo. E se nós formos hoje comparar a igreja a quais os mártires pertenceram, e fazer um paralelo semelhante à igreja de hoje, nós vamos ver o quão distante a igreja hoje se encontra daquilo que ela deveria ser. Se encontra. Se nós olharmos para dentro das Sagradas Escrituras, nós vamos ver que a igreja primitiva teve muitos problemas, teve muitos percalços, teve muitos defeitos, porque era de pessoas, ela é formada de pessoas, e pessoas que precisam ter um caráter transformado, personalidade transformada, vida transformada. Mas era a maioria daqueles crentes fervorosos, que largaram tudo, desprezaram as coisas do mundo, desprezaram a possibilidade de se tornarem outra coisa, além de serem discípulos de Jesus. Eles decidiram morrer por uma causa que lhes valia a pena. Eles morreram pelo Evangelho de Cristo e por amor ao próprio Cristo. Eles dedicaram a sua vida ao Salvador. Eles tinham a compreensão que do momento em que eles entregassem a sua vida ao Salvador, eles se tornariam mártires. Quando nós lemos Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: mas vocês serão as minhas testemunhas quando descerem sobre vocês o Espírito Santo. Vocês serão cheios do poder. E a palavra testemunha no original grego é martíria, que significa mártir. Aquele que vai dar a vida por uma causa, e é a causa de Cristo. E isso aconteceu. Se nós pudéssemos estudar a história da igreja, que muitos de nós não conhecem, e muitos desprezam a história da igreja. Quem está comigo lá, que está fazendo o curso de teologia lá, nós passamos aí, não, irmão Fernando, sobre essa história linda da igreja, de como os cristãos se dedicavam, o prazer que eles tinham de servir a Deus, de servir a Cristo, mesmo sendo ameaçados de morte, de grande perseguição. Quando nós olhamos Paulo falando, o morrer para mim é lucro, e o viver para mim é Cristo, irmão, ele está falando de algo sublime e poderoso. Nós vemos aí, no meio dessa crise, sindicalistas, vários movimentos, entrando na linha de confronto com as autoridades de segurança pública, porque eles acreditam na causa deles. Então eles partem mesmo para, se possível for, para a força bruta, para a força física, para a morte,
se preciso for, porque eles acreditam numa causa. E a igreja que recebeu a bênção, o benefício, o presente maior de se tornarem filhos de Deus, discípulos de Cristo, deveriam também ter essa mesma paixão, essa mesma motivação de lutar pela causa de Cristo. Nós olhamos aí hoje e nós estamos vendo que parece que o mundo está de cabeça para baixo. Eu recebi um vídeo, e esse vídeo causou um impacto profundo em mim. Porque na China, os crentes já eram perseguidos, mas até que era uma coisa meio escusa. Mas agora a coisa está ficando mais grave. Por exemplo, as pessoas que ganham benefício de auxílio por conta do coronavírus, por causa da pandemia lá na China, porque eles também fazem isso, se não agradecer ao governo e deixar de seguir o Deus da religião deles, é cortada o benefício. Uma senhora cristã teve o seu benefício cortado porque ela simplesmente agradeceu a Deus e não o homem lá. Não vou falar nem o nome dele. Veja que coisa, aqui no Brasil, por esses dias, semana passada, não sei se foi quinta ou foi sexta-feira, aconteceu um fato em Curitiba. Os irmãos dentro da igreja, alguns irmãos, transmitindo uma live, foram abordados por várias viaturas da polícia na porta da igreja, fiscalização da prefeitura e guarda municipal. Parecia que tinha um criminoso dentro do templo. E eles mandaram fechar a porta e acabar com aquilo, porque não podia ter culto. Não, é para ter culto. Ou seja, restaurante abre, shopping abre, loja abre, academia abre, só a igreja que não pode. No Ceará está acontecendo perseguição evangélica, religiosa. Aqui no nosso país, as pessoas de esquerda, eu não gosto desse negócio muito de esquerda, de direita, que parece que está falando eu sei lá, é uma coisa meio esquisita, mas é a linguagem que se usa. O pessoal de esquerda aqui tem vários vídeos no YouTube, num encontro lá de LGBT, uma coisa assim parecida, um dos caras chamando os cristãos de desgraçados. Esses desgraçados estão dominando. O outro disse assim: se preciso for, nós pegaremos em armas. Mas eles têm que, aqui, no nosso país, e pasmem vocês, que quem promoveu esse encontro foi funcionários pelos quais nós pagamos o salário dele para fazer leis. Mas o camarada, ele levanta uma bandeira e é contra os crentes. Nós estamos caminhando, irmãos, eu sempre falo aqui e falo lá, nós estamos caminhando para o fim. Para o fim. Eu acredito piamente, nós vamos ver isso aqui agora, olhando ponto a ponto. Veja só, no capítulo 1 e 2 de Apocalipse, o capítulo 1 é a introdução. No capítulo de introdução, Jesus aparece a João. João está preso, exilado, na ilha de Pátimos. Ele é o último dos apóstolos vivos. Último. E ele está exilado. E nesse exílio, Deus lhes dá uma revelação tremenda. Cristo se manifesta a ele. E ele descreve como ele vê Cristo.
E ele fala que ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E ele diz que Cristo fala para ele: escreve as coisas que você vê e as coisas que ainda virão acontecer. E diz o seguinte, que aquele que lê e guarda as profecias deste livro é um bem-aventurado. No capítulo 2, ele dá uma ordem. Igrejas que está na Ásia, não são 7 denominações, 7 igrejas que tinham o mesmo princípio bíblico, o mesmo fundamento bíblico e o mesmo padrão bíblico, porque elas foram fundadas pelos apóstolos de Cristo. E é interessante que nas 7 cartas ele fala a mesma coisa: conheço as tuas obras. Nas 7, ele escreve a mesma coisa, ele diz a mesma coisa: conheço as tuas obras. E é interessante nós ressaltarmos aqui que a carta ela foi endereçada à igreja. Sim ou não? Sim ou não? Não, ao anjo. E não é anjo com auréola e não é anjo com asa. É o pastor. Nós também temos outras linhas de interpretação do texto: a linha contínua, a linha histórica e a linha profética. Então, quando se fala das 7 igrejas da Ásia, vamos lembrar de onde elas foram postas. Então, nós vamos falar aqui da história da igreja, períodos que a igreja viveu. Então, se nós vemos lá, vamos apontar para lá, a igreja de Éfeso, ela é a igreja apostólica, é a igreja primitiva, é a igreja do primeiro amor. E aqui a recomendação é a seguinte: tenho porém contra ti que deixaste teu primeiro amor, então lembra-te de onde caíste, ou seja, reveja, retorne, arrume e avance para frente, não fique parado. A igreja de Esmirna é a igreja perseguida, que vai de Diocleciano a Constantino, período de 303, 313. Se nós olharmos aí a igreja de Pérgamo, é a igreja que está sob o favor imperial, sob o domínio de Constantino. Constantino, irmãos, ele teve uma falsa conversão. Uma falsa conversão. Ele ajudou muito a igreja, principalmente botando e bancando coisas. Por isso que quando a gente vai ler a história, que a gente vê que a igreja, aonde que a igreja se perdeu? O Estado se juntou com a igreja, e aí veio a forma da catolicidade romana, aonde depois ele veio gerar tantas e outras, missa aos mortos, né? Purgatório, o limbo, não é isso? Missa de 7º dia e tantas outras coisas, o uso de velas e tantas coisas, imagens, esculturas, e foi se perdendo. Isso aí a gente conta em uma outra oportunidade. A igreja de Tiatira é a igreja papal, a igreja da Idade Média, ou seja, já tem um papa no controle, sendo sustentado pelo Estado. É engraçado que diz que o Brasil é um país laico. Laico do quê? Se o nosso calendário é católico.
Veja quantos feriados de santos, ou quantas comemorações de santos. A padroeira da nação é o quê? Uma santa. Não deveria ser o Senhor? Se fosse um estado laico? É tanto feriado, feriado de São João, feriado não sei do que, feriado não, é dia de não sei do que, dia de não sei do que, dia de não sei do que. Quem foi que instruiu, quem foi que disse que Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Se você estudar geografia e arqueologia bíblica, você vai entender que Jesus nasceu em meados de abril. Você sabe qual é o primeiro mês dos judeus? Abril. Nós estamos aqui no ano de 2020. Eles estão no ano de 5.000 e alguma coisa. 5.700 e lá vai alguma coisa. Você entende isso? Não. Então vamos lá. A igreja de Sardes, aqui no capítulo 3, ela representa a igreja da reforma, o protestantismo dos séculos 16 e 17. Aqui, porém, contra ti, não vai encontrar. E ele fala de muitas coisas. Vamos seguir para frente. Vamos seguir para frente. No versículo de número 7 fala da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é a igreja missionária iniciada lá por volta de 1789 até 1914, que foi o período que a igreja de fato trabalhava com missão. Quem conhece a história vai ouvir falar dos puritanos. Se você tiver vontade de estudar isso, compre um livro chamado Teologia dos Puritanos, e você vai ver a história que era isso aqui. Eles se vendiam como escravo a navios de escravos para poderem pregar o evangelho e discipular os que estavam salvos. É bom para vocês? Dois irmãos começaram, eles tinham muito, mas eles se venderam como escravos para estar em navios de escravos pregando o evangelho e discipulando os que se convertiam. Eu não me lembro um desses que estavam lá, eu acho que é George Newton, que escreveu o célebre hino chamado Amazing Grace, Maravilhosa Graça. Se você não viu esse filme ainda, corra e assista ele. Está lá naquele canalzinho que todo mundo assiste filme, não posso falar aqui também o que é, entendeu? É linda a história daquele homem. E depois ele se torna um escravagista, ele se torna um dos maiores defensores pela liberdade dos escravos. Ele mesmo alforriou os escravos que ele tinha. Ele brigou no parlamento da Inglaterra para que não houvesse mais comercialização de escravos. E ele falava de Cristo no meio de tudo isso. Aleluia! Isso é maravilhoso. Você já tinha ouvido falar essa história? Nunca. Olha o que a gente perde em ouvir tanta bobagem nos púlpitos. A igreja de Laodiceia, a última da igreja, essa igreja ela representa a igreja rejeitada, a igreja da era da apostasia final, ou seja, o tempo presente que vivemos. Amém? No capítulo 4 nós vamos ver Deus na sala de controle, na sala de comando. Ele está sentado no alto e sublime trono. Veja lá direito. Ele está sentado no trono. Ao redor do trono, no versículo de número 4,
ao redor do trono, do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Deixa eu falar desses 24 anciãos. Esses 24 anciãos representam os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Ou seja, Deus une tanto a antiga aliança como a nova aliança e forma um único povo que representa as duas alianças, a antiga e a nova. Glória a Deus por isso. Vai pegando o ponto para você não se perder e você entender o que nós vamos falar. Esses 7 espíritos que diz aqui no versículo 5, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 espíritos de Deus. Esses 7 espíritos de Deus aqui, Isaías fala sobre eles no capítulo 11, abre lá, Isaías capítulo 11. Versículo 1 e 2. Um ramo surgirá no tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Então marque aí, sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento e temor. São os 7 Espíritos de Deus. Marque aí, não deixa fugir da sua Bíblia e nem da sua cabeça. Mas quem são esses 7 Espíritos? Isaías traz eles. Tá? Marque aí. Espírito, sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento e temor. Vamos para Apocalipse. Voltando lá. Então, no capítulo 4, ele está no trono, Deus está no trono, tá? Estão lá também, sentados em 24 tronos, os 12 apóstolos, os 12 patriarcas. No capítulo de número 5, fala sobre o livro e o cordeiro. Quem é esse cordeiro? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Havia uma tristeza na terra, no céu, porque muitos viam o livro, mas não tinha ninguém que tivesse a autoridade de abrir o livro e desatar os 7 selos. Então o cordeiro, Cristo, nosso cordeiro pascual, ele então entra em cena, toma o livro e começa a desatar os 7 selos. Diga graças a Deus. Aleluia. Perceba que no versículo de número 8 do capítulo 5, vai aparecer novamente quem? Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, cada um deles com uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Glória a Jesus. Mas eu quero lhe trazer uma coisa interessante aqui, e eu não vou encontrar nesse momento. Mas vamos à frente, que assim que eu encontrar aqui, nós vamos falar sobre isso, tá? Que fala sobre, aqui, ó, voltando no capítulo 7, em nome de Jesus, ou no capítulo 4, versículo 7. Quando se fala dos 4 seres viventes, diz assim, ó, o primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto de homem, o quarto parecia uma águia. Isso aqui está falando
da natureza em que cada escritor dos 4 evangelhos apresentava Cristo, certo? Lá, se nós formos ver, o primeiro parecia com um leão. Quem é que escreve que ele é o leão da tribo de Judá? Rugido de leão, face de leão. O próprio Mateus, que escreve aos judeus, apresenta Cristo como quem? Como um leão. Um leão. Marcos apresenta Cristo como um boi. Por quê? Servo, forte e que está a serviço. Amém? Lucas apresenta Cristo como homem, filho do homem, certo? E João apresenta Cristo como a águia, aquele que vê tudo. Perceba que dos 4 livros, João é o que diferencia dos outros 3. É por isso que se chama sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas, porque eles se assemelham às narrativas, às parábolas e às histórias que lá tem. E João é o único que diferencia, não tem genealogia, mas fala simplesmente da salvação. Então nós vamos ver aí que Mateus escreve aos judeus, Marcos escreve aos romanos, Lucas escreve aos gregos e João escreve a nós, os gentios. Glória a Deus. Deixa marcado isso, não deixa passar batido não, que isso é bom. Agora vamos para o capítulo 6. O cordeiro pega o livro e começa a desatar os selos. Então, no primeiro selo que ele abre, veja lá o versículo de número 2 do capítulo 6. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa, ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Numa linha de interpretação bíblica, acredita que esse personagem aqui é Cristo Jesus e não é o anticristo. Eu, particularmente, acredito piamente que seja o anticristo e não Cristo, já que o cordeiro é ele mesmo que está abrindo o livro. Quem entende isso aqui? Se Cristo está abrindo o livro, como ele pode ser o cavaleiro? Não há lógica. E a Bíblia diz que o anticristo, ele se passará por Cristo, ele mentirá. Paulo fala sobre isso. Ele trará a operação do erro, a operação do engano. E quando ele fala que ele saiu para vencer e vencedor, é porque se nós lermos o capítulo de número 13 de Apocalipse, nós vamos ver que na guerra entre o anticristo e a igreja, ele ferirá muitos dos nossos irmãos. Mas a vitória dele aqui não é concreta, é por um período. Irmãos, saber ele sabe que quanto mais ele destrói os crentes, mais ele lança os crentes aos braços de Deus. Porque morrer, irmãos, em Cristo, para nós é um grande privilégio. É uma antecipação de estarmos na presença dele. Glória a Deus. E tem pessoas que não compreendem esse mistério. Se morrer hoje, louvado seja Deus, sepulta-se o corpo, mas a alma estará com o Senhor em pleno descanso. E as pessoas estão preocupadas em morrer com coronavírus. Não quer pegar coronavírus porque eu vou morrer, tenho medo de dar morte. Quem é que tem medo da morte, irmão? Eu ouvi tanta coisa hoje que me deixou assustado quando eu vi uns áudios de uma irmã que está evangelizando crente que se tornou ateu, porque Deus permitiu que alguns sofrimentos acontecessem na vida deles. Perca de gente boa. Irmão, ninguém perdeu. Deus ganhou. Não, mas foi um tiro. E aí? Você vai saber se ele lá na frente não poderia tropeçar, desanimar, se afastar de Deus? Deus recolhe os seus, irmãos.
Deus cuida dos seus. As pessoas não são nossas e nós não somos das pessoas, nós somos de Cristo. A nossa vida é dele, pertence a ele. E quando ele ordenar, está ordenado, pronto, acabou. Não tem que ficar com chororô, gente. Oh, louvado seja Deus. Olha que coisa linda. Antes de Deus destruir a raça humana, ele retirou, ele tomou para si quem? Enoque. Por quê? Enoque andou com Deus 365 anos. Ele andou com Deus a vida inteira. E Deus, antes de destruir a raça humana, ele decidiu fazer o quê? Não, tu vem para cá. Agradou tanto a Deus que Deus o tomou para si. Deus fez isso com Elias, quando ele percebeu que Elias poderia errar, falhar. Deus falou assim: não, peraí, calma aí, Elias. Vá lá, desce, volta pelo caminho. Lá vai ter um rapaz que se chama Eliseu, ele vai ser o teu sucessor. Discipula ele, prepara ele, porque no tempo certo eu vou tomar para ti. No capítulo 2 do 2º livro dos Reis, diz que o Senhor arrebatou Elias num redemoinho. Carros de cavaleiros de fogo passou pela terra, levou Elias e foi embora. Olha que coisa gloriosa. Isso são símbolos do arrebatamento. E outra coisa interessante, Eliseu viu, não foi um ato de surpresa, como alguns atestam que a segunda vida do Senhor será em 2 fases, uma secreta e outra visível. A Bíblia não ensina isso. A segunda vida do Senhor virá uma só vez, numa só fase, aonde Ele levará o seu povo para a glória, e Deus derramará os vasos da ira, as taças da ira sobre a terra. A igreja passará pelo Bema, o grande tribunal, aonde receberemos o nosso galardão. Depois iremos para a sala do banquete, as bodas do Cordeiro, aonde o próprio Cristo nos servirá um grande banquete. Louvado seja Deus. Há o que vencer. Há o que vencer. Esse primeiro cavaleiro, ele vem trazendo a tríade do mal. Esse cavaleiro. Veja lá comigo no versículo de número 3, quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra, fazer com que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. No paralelo de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, o que é falado? Guerra, rumores de guerra, nação contra nação. A Bíblia diz nesse texto que esse cavaleiro, ele foi dado o poder a ele de tirar o quê? A paz da terra, e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. Meus irmãos, desde quando nós nos conscientizamos da nossa idade, da nossa maturidade, a gente já não vê guerra urbana, guerra civil. Quem é nascido antes de 1996 pegou a guerra do Golfo Pérsico, quando Saddam Hussein ainda era vivo, que quase que gerou a terceira grande guerra mundial. Todo mundo sabe do país, do terrorismo, né? A gente tem visto isso, acompanhado isso. Nós estamos vivendo agora atualmente esse momento. A qualquer momento pode explodir. As nações poderosas já estão preparadas, se assanhando. A China está querendo colocar combustível no fogo que já está aceso.
A Coreia do Norte também é a mesma coisa, silenciosa, mas ela é muito perigosa. Ela é uma serpente perigosíssima. Nós estamos vendo que a criação está gemendo. Paulo fala sobre isso, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E onde estão os filhos de Deus que não se manifestam? Acuados em 4 paredes, fazendo conferências, congressos e campanhas. Enquanto o mundo está se perdendo, pessoas clamando por socorro. Fazem tantas promessas a tais pessoas, que as pessoas não recebem, acabam desacreditando das Sagradas Escrituras, acaba desacreditando da palavra de Deus, acaba desacreditando do próprio Deus, do amor de Deus, do poder de Deus, e vão procurar refúgio em outras religiões, por conta dos falsos profetas que assumem os púlpitos para prometerem às pessoas o que Deus não está prometendo, falando em nome de Deus quando Deus não está falando, dizendo que teve sonho quando Deus não deu sonho nenhum, dizendo que recebeu revelação de Deus quando Deus não revelou nada. E as pessoas estão se afastando de Deus, se afastando das comunidades de fé. Quantas pessoas que por conta desse coronavírus já não voltam mais aos seus lugares na casa de oração, já procuraram os seus lugares nos bares, já procuraram os seus lugares nos motéis, já estão procurando os seus lugares em outro lugar, menos na casa do Senhor. E a igreja está fazendo o quê? Seminários, festas, congressos, campanhas. Temos poucos mestres capazes de abrir as Sagradas Escrituras e trazerem um povo para se aprofundarem nas Sagradas Escrituras, mas temos excelentes coaches, psicólogos, psicanalistas, que ensinam 7 passos para isso, 3 passos para aquilo outro, 4 passos para aquilo lá, passo para ser vencedor, passo para conquistar, passo para... Só não tem passo para ter a vida eterna. E isso é contraditório às Sagradas Escrituras, porque Jesus, ele ensinou e ordenou que os discípulos e os apóstolos ensinassem a outros: não andeis ansiosos com o que haver de comer, com o que haver de beber e com o que haver de vestir. Não acumuleis tesouro na terra, mas acumulai-vos tesouro no céu. E os camaradas ensinando contrário ao que Jesus Cristo ensinou. Jesus ensinou: se você tiver 2 túnicas, dê a ele, fique com uma e dê a outra. Se ele tiver sede, dá de beber. Se ele tiver fome, dá de comer. E nós estamos ensinando o quê? Ensinando as pessoas que tem que colocar Deus no canto da parede, apontar o dedo no nariz de Deus e dizer assim: eu quero um sinal do Senhor. Que sinal, irmão? Que sinal? Nós somos os sinais. Glória a Deus. Nós. A igreja é a resposta de Deus para o mundo em desespero, irmãos. Nós somos a resposta de Deus. Mas o que estamos fazendo? Nos reunindo para quê? Para torcer a palavra de Deus? Para mercantilizar o evangelho?
para tornar o evangelho mais doce, mais palatável. Você acha mesmo que Cristo está preocupado em manter templo cheio de pessoas vazias de Deus? Deus não está preocupado com um templo cheio de pessoas vazias da presença dEle. Basta 2 cheios, porque Ele diz, se tiver 2 ou 3, eu vou estar lá. Ao invés de nós líderes, pastores, eu vou falar como pastor aqui. Eu estou no meio disso, da classe pastoral. Porque existe pastor que é vocacionado por Deus, chamado por Deus e sabe da responsabilidade dele. Mas tem uns aventureiros que se meteram a ser pastor e acham que tem que pregar o que o povo quer. A palavra é de Deus, o povo é de Deus e Deus fala o que Ele quer. Paulo ele expressa isso, porventura agora eu estou procurando agradar a homens e não a Deus? Porventura agora eu me tornei inimigos de vocês porque eu tenho lhes falado a verdade? Irmão, o caso é sério. O caso é sério. Jesus não morreu na cruz para nós ficarmos brincando de ser crente, irmão. O caso é sério, o sangue dele foi derramado, o preço foi pago e nós somos responsáveis. Nós estamos vendo as coisas acontecer e parece que... E aí? Guerra civil, o camarada hoje vai assaltar, se o cara não tiver o que dar, ele mete bala, irmão. E ainda espera o cara tombar lá e fechar os olhos agonizando. Se a polícia não chegar antes, ele fica lá, até o cara morrer. Estupro, violência doméstica, feminicídio, infanticídio. E a igreja fazendo o quê? Campanha, congresso, seminário, para ser bem sucedido na vida. Está de brincadeira, irmão? Veja lá, vamos continuar em nome de Jesus. Versículo de número 5 diz, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, venha, olhei, e diante de mim estava um cavalo preto, seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo, 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifiquem o azeite e o vinho. Por que não danifica azeite e vinho? Porque fala de videira e oliveira. Então tem um sentido espiritual aqui muito glorioso. Muito glorioso. Mas olhando o texto que antecede ao não danifica o azeite, ele está falando sobre caristia, ele está falando sobre uma crise econômica. E o que é que nós estamos vivendo hoje? Me diga uma coisa, quando começou esse negócio de comprar álcool, gel, quanto que a gente pagava num frasquinho de álcool? Não vou falar nem de comida, estou falando do álcool. Uma fortuna, irmão. Máscara, então, Deus o livre. Meu irmão, você chegava no mercado para comprar carne, o preço estava lá em cima, ou não? Eu estou enganado.
Para quanto que foi o feijão? Um denário significa um dia de trabalho do cidadão. Digamos que um dia de trabalho de um profissional custe o quê? 50, 70 contos? 50 para cima? 50 a 100, vamos dizer assim, um dia? Botar assim. Então você imagine 1 quilo de trigo por esse preço. Carestia, crise econômica. Nessa crise que deu aí, como é que ficou a economia do mundo? Como é que estão os países como França? Como é que estão os países como Venezuela? Como é que está o país do Brasil, economicamente falando? Já pegou quebrado, está quebrando mais ainda, porque agora tem que ficar cuidando de tudo isso, e os governantes fazendo o quê? Mais. E fazendo o quê? Falcatrua. Comprando respiradores que não funcionam. Por quê? A corrupção, irmão. A corrupção quebra uma nação. A corrupção destrói uma sociedade. E nós estamos vivendo o quê? Não é isso? E como que a igreja está, irmão? Versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder sobre 1/4 da terra para, vamos lá, matar pela espada, e por meios da terra. Quem acompanhou esses dias e percebeu que, se não for foge a minha memória, o clima está tão esquisito no mundo que os animais silvestres estão indo para a cidade. Quem já viu aí, irmão, reportagem com jiboia dentro de motor de carro? Alligator, que é aqueles crocodilos pequenos, né? Eu acho que é isso daí. Na porta de casa. Onças pintadas andando por aí. Esses são animais o quê? Selvagens. Por que eles estão fora do habitat deles? Por que eles estão vindo para a cidade? Porque no habitat deles não existe mais isso. As queimadas destroem. Os homens destroem a cadeia alimentar de outros animais. Na sua caça. Isso causa o quê? Uma ebulição. Um desequilíbrio na ecologia. E traz o quê? Essas consequências. Agora veja só que coisa interessante. Não é só por eles que vai ter morte. Vai ter morte por espada. Espada é uma arma. Você já viu que aqui no Brasil só sai tiro de bala perdida da arma de policial? Nunca sai do traficante? E eu aqui não estou defendendo a polícia não, porque infelizmente a polícia, me parece que eles estão vivendo a flor da pele. E para cada ação está havendo uma reação. E tem muitos que estão manchando a corporação. Por falta de equilíbrio, por falta, não sei. Mas a violência urbana está demais, irmão. Se a gente parar para ver todos os jornais, de manhã até à noite, pode ter certeza que a gente sai de lá morto também.
Porque a gente só vai ouvir falar de morte, 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 morte. Eu já falei que qualquer dia, de tanta morte que se fala, quando a gente ligar a tira-visão, vai sair sangue pelos alto-falantes. Porque só fala de morte, 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 morte. A cursão da patrulha policial foi no morro de não sei o que chegou lá, houve troca de tiro, bala perdida, pai, matou aquela coisa toda. Mais um pouquinho à frente, mataram não sei quantos oficiais da polícia militar numa emboscada. E daqui a pouco, não, fulano está a fazer assim, pá, deu um tiro, pô, caiu. O camarada foi lá e está assim, irmão. Hoje o pai de família, ele sabe o horário que ele tem que ir trabalhar, mas ele não tem o mesmo sentimento de convicção que voltará para casa. Porque a insegurança tomou conta do mundo. Do mundo. Se o país que era o mais seguro do mundo foi estremecido por conta de 3 aviões que caíram lá, Estados Unidos, as 2 torres, Pentágono, tome. O lugar mais seguro do planeta. Os caras provaram que não existe esse lugar. Não existe. Então nós estamos vendo aí, irmãos, que a Bíblia ela é atualizada, ela é atualizada demais, demais. E tem gente que tem ela, mas não crê nela, crê em porções, mas dela em si, no seu conteúdo completo, não. Agora veja só, vamos caminhando aí, quer dizer então, morte pela espada, pela fome, pragas. Essa é uma praga que também, os gafanhotos já voltaram lá para o sul do Brasil, almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completassem o número dos seus conservos irmãos, que deveriam ser mortos com eles. Ou seja, irmãos, olhe para mim aqui em nome de Jesus. É impossível nós dizermos que a igreja não atravessará a grande tribulação. Porque a grande tribulação, ela vai trazer um período de perseguição ferrenha, dura. O próprio Cristo descreve isso. Irmãos entregarão outros irmãos. Nós seremos levados a tribunais. Nós seremos oprimidos para que venhamos negar a Cristo. Você acha mesmo que o Senhor ele não vai colocar a peneira para funcionar e fazer a separação dos justos, dos ímpios, dos verdadeiros, dos falsos, das ovelhas e dos bodes? Ele vai. Ele vai. Porque os verdadeiros salvos, irmãos, não servem a Deus, não seguem a Cristo por causa daquilo que Ele dá, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele realiza, mas por aquele que eles são. E da salvação que Eles nos ofereceram, do perdão que Eles nos deram e pela libertação que Eles causaram na nossa vida. Não é por benefícios, de milagres. Irmãos, preste atenção numa coisa. Paulo ele diz: havendo línguas cessará, havendo milagres cessará, mas o amor não, o amor permanece. Ah, pastor, mas eu não falo em línguas estranhas. Irmãos, vem cá, me diga uma coisa: você fala mal dos outros? Não.
Você compra e você paga. Me diga uma coisa, meu irmão, você ouve as pessoas falar mal dos seus irmãos e compra a conversa? Não, não compro não. Eu defendo. Você ora. Você sente alegria quando está na casa do Senhor? Sinto. Você trata os demais como um ser igual a ti? Sim, trato. Você estende a mão para quem precisa? Sim. Quando alguém cai, você julga ou você estende a mão para ajudar a levantar? Não, eu ajudo. Então, irmão, você está cheio do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas estranhas, não é profetizar, não é revelar, não é sapatear, não é pular, não é dar cambalhota, não é fazer aviãozinho. Não, irmão. Sou cheio do Espírito Santo porque amo. Sou cheio do Espírito Santo porque eu vivo em paz. Sou cheio do Espírito Santo porque eu sou longânimo. Sou cheio do Espírito Santo porque eu sou benigno. Sou cheio do Espírito Santo porque o Espírito Santo me faz ser misericordioso, compassivo, pacificador. Não é porque eu falo em muitas línguas estranhas. Paulo também disse, eu também falo, mais do que os outros. Mas ele não se engrandeceu, e aí? Vamos terminando. Então, do versículo 9 ao versículo 11, está falando dos mártires cristãos. Que saudade que me vem da lembrança daqueles que já partiram para Deus. Mas eu tenho uma viva esperança de vê-los novamente lá nos céus. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaque, Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão. Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Lá verei o meu amigo Paulo. Lá verei Pedro, Tiago e João. Ô glória! Aleluia! Nós estamos aqui hoje com este livro na mão, com essa oportunidade dada, porque eles morreram. No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, leia, quando Roma invade Jerusalém, há uma dispersão, Estevão é morto. A perseguição foi tão ferrenha que a igreja se espalhou. Mas ela não se espalhou sem propósito, se espalhou por fugir. Não foi isso. Foi para cumprir o que o próprio Jesus, quando ele estava subindo, ele falou no capítulo 1, versículo 8, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Jerusalém, Jerusalém, Samaria, não é isso? Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins. Cumpriu, irmão. Quando eles se espalharam para todos os lugares, foi aonde se espalhou o Evangelho de Cristo e chegou até nós. Glória a Deus. Então Deus tinha um objetivo nessa perseguição, porque eles só estavam aonde? Em Jerusalém, mas a ordem era ir para onde? Expandir. Eles estavam cometendo o mesmo erro das pessoas lá na Torre de Babel, que ao invés de se expandirem na terra, eles construíram uma cidade que chegasse aos céus. Deus disse, não, vamos botar confusão aí, entendeu? Porque aí o camarada pedia um martelo, o cidadão levava o prego. O outro pedia tijolo, o cidadão pegava um punhado de areia, entendeu?
E por menor a gente pode falar assim, que é por isso que nós temos essa miscigenação linguística que temos. Brasileiro que fala o português de Portugal, o italiano, o mandarim, e assim vai indo. Só que não deve ficar só em nós. Não vamos repetir o mesmo erro que a igreja primitiva havia cometido. Aí vem dizendo uma coisa aqui, presta atenção, versículo 12. Observei quando ele abriu o 6º selo, ouvi um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? E aqui tem um adendo, porque aqui não fala da destruição. Por que não fala? Porque aqui dá uma parada no 6º selo. O 7º selo só se abre no capítulo 8. Por que no capítulo 8? Porque no capítulo 7 nós vamos entender o que acontece antes da ira. Então falamos sobre grande tribulação. A ira do Cordeiro é uma coisa completamente diferente. A ira é o derramar das 7 taças do juízo de Deus sobre a terra. Compreenda isso. Aí eu vou provar para você que a igreja atravessa o período da grande tribulação, mas não do juízo de Deus. Leia comigo o capítulo 7, e nós vamos encerrar em nome de Jesus. E se alegre, glória a Deus. Depois disso vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados: 144.000 de todas as tribos de Israel. Eu não vou ler do versículo 5 até o versículo 8 todas as tribos, mas vamos ao versículo 9. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 24 seres viventes, e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Então
um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. Ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus, e o que serve de dia e o serve de dia e de noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Diga aí, irmão Edson, em nome de Jesus. Ela passa ou não passa? Ela passa. A igreja passa pela grande tribulação e ela vence, porque o Cordeiro de Deus o faz vencedora. Glória! Aleluia! E perceba que mais uma vez ele junta a antiga aliança e a nova aliança, os 144 mil do povo judeu, mais os salvos, os cristãos que morrem na grande tribulação, que vencem a grande tribulação. Eles se juntam e se encontram e estão na presença do Cordeiro de Deus. Agora olha o capítulo 8. Aqui quebra a pausa, a igreja é retirada, a igreja é arrebatada, a igreja é levada à presença do Cristo, do Cordeiro, de Deus. Nos apresentamos diante dele, recebemos vestes novas, estamos agora se preparando para as bodas do Cordeiro. Mas veja o que acontece, que quebra o silêncio do último selo. O último selo é aberto, os reis da terra, os poderosos, os ricos estão apavorados, dizendo: é chegada o dia da ira do Cordeiro e do seu Senhor. Capítulo 8, versículo 1: quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça com o incenso das orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparadas para tocá-las, o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar, e foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas,
e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi-lhe ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu, 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo céu, pelo meio do céu, e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dada pelos outros 3 anjos. A igreja já não está mais aqui. Aqui é a ira de Deus. E o que é interessante, lembre-se dessa, a última trombeta. Paulo, ele diz que ao tocar a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Ele fala isso no capítulo 15 de 1 Coríntios. Ele repete, fala isso ao som da trombeta, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. A última trombeta, a última trombeta. Agora perceba uma coisa interessante, amados irmãos, que daqui para diante você não vê a igreja nesse período da ira, do derramar da ira. A igreja não está aqui. Só os homens que não foram achados escritos no livro da vida. Não haverá segunda oportunidade na ira de Deus. O derramar da ira de Deus é o julgamento. O tribunal de Cristo é a condenação definitiva de todo aquele que não foi achado no livro da vida. Mas a igreja, ela está com o Senhor na glória. Amém, amados irmãos? O que a igreja está fazendo? O que os pastores estão fazendo com a igreja? Levando elas a se tornarem materialistas e consumistas de Deus. E um perigo iminente está à porta. Pedro fala: eis que o juiz está às portas. Eu preguei aqui na terça-feira passada sobre 1 Pedro. Diz que o fim de todas as coisas está próximo. E o juízo de Deus começa pela casa de Deus. E se começa por nós, o que será daqueles que desobedecem o Evangelho de Cristo? O que você vai fazer, irmão? Qual é a sua decisão? O que você vai saindo daqui, o que você fará com toda essa revelação? Com todo esse indicativo do que está acontecendo e o que está perto de acontecer. E o que a igreja está fazendo? Louvado seja Deus. Quero deixar claro a você aqui e aos que acompanham na internet que ninguém é obrigado a aceitar o que eu estou falando aqui. A única coisa que você não pode fazer é ir contra ao que está escrito aqui. Respeito qualquer outra linha de pensamento e interpretação. Respeito, mas eu sigo aquela que o Espírito Santo ilumina o meu coração e a minha mente. E não mudo, até que Ele me convença de que eu estava errado. Que eu li erradamente. É fácil, irmão. Se você pegar lá o capítulo 24 de Mateus, do versículo 1 ao versículo 14, onde todo mundo para ler. Ninguém lê o restante. Porque ele fala assim: aí virá o fim. Ponto. Mas não fala de arrebatamento ali. No versículo seguinte já está falando da grande tribulação que vai vir. Aí fala que na tribulação está quem? Os eleitos e os escolhidos. Quem são os eleitos e quem são os escolhidos? Que serão entregues aos tribunais, que serão traídos, que serão perseguidos, que serão mortos por causa do nome e por causa do Evangelho. Quem é, irmão? Você está pronto para morrer pela causa de Cristo?
Você está pronto para morrer por conta do Evangelho? Você está pronto para ser entregue ao tribunal? Então, glória a Deus, irmãos. Nós estamos servindo a Cristo por causa do quê? O que nos motiva? Se não for amor por Ele. Olha. Eita glória. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.